Boa tarde a todos e todas. Vamos manter o horário, porque temos várias discussões hoje programadas. Eu vou começar a dar boa tarde também aos internautas que nos acompanham e declaro aberta a 54ª reunião ordinária do Conselho. Eu consulto os conselheiros sobre a ata da reunião anterior. Se tem alguma consideração, conselheiro Paulo. Não fui eu. Fui eu. Está reclamando? Som. Alô. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Desejo, como pessoalmente, um feliz ano novo para todos. Sobre a ata da reunião, eu vou me ater apenas, como sempre, aquela partezinha. Sobre a ata, não, sobre a pauta, né? A senhora pediu. Ali mas tudo bem, pode ali no olho, fique de olho. Eu só queria lembrar que em 25 de fevereiro de 1945, os bravos pracinhos brasileiros, hoje muito esquecidos, cravaram a bandeira do Brasil sob sangue e neve nos altos do Monte Castelo, e que esse episódio ficará para sempre gravado na nossa história e estará a merecer das mídias todas, sobretudo da mídia pública, deverá merecer a importância que o fato requer, né? Porque o mundo todo está comemorando os 70 anos do final da paz da Segunda Guerra Mundial, que terminou em 45, né? Obrigado. Coloco em votação a ata da reunião anterior, 53ª. Aprovado. Antes de passar para o próximo item, eu gostaria, a conselheira Heloísa e o conselheiro Mário me pediram questões de ordem, então eu passo a palavra para os dois. Acho que não é sobre o mesmo assunto, né? Não, certamente não. São duas propostas. Duas coisas que eu queria muito que a EBC, presidente, avaliasse se é possível. Nós temos aqui um funcionário, eu acho, um jornalista, que se chama Ricardo Villa, não temos? Bom, esse eu não conheço ele, mas eu li o trabalho que ele fez para a Sorbonne e para Angola. É a canção popular, são as relações da canção popular brasileira, Brasil-Angola. Tá? Não existe nada igual. O cara fez um trabalho muito bom, né? Como eu acho que a gente não pode pedir um aumento para ele, eu queria pedir que a EBC avaliasse de fazer um programa, uma coisa, na TV, sobre uma adaptação do trabalho dele, porque não tem nada no Brasil de canção popular. Até eu faço um pouco de pesquisa. Ele não sabe, eu vou indicar essa tese dele para ser publicada, não sei por que não foi, e vou ver se eu carrego com ele para um seminário que nós vamos fazer em Portugal. Mas eu fiquei muito impressionada, é um bom trabalho. Então, esse é o primeiro pedido. É um cara da casa, então, além de nós estarmos valorizando um trabalho da casa, ele não tem nada, é inédito, e eu acho que para a escola pública também era legal. Então, se a gente fizesse um trabalho e mostrasse para o MEC, ia ser bom. Tá? É uma sugestão, a gente pode falar de conteúdo, e eu acho que é um bom conteúdo, e a gente faz um furo. O Américo já está anotando lá, e eu vou estar com o Ricardo agora, estou indo para o Rio, semana que vem, vou estar com ele agora, a gente já vai dando caminho. Isso, legal. E a outra coisa é o seguinte, eu não sabia também que o Daniel ia estar aqui hoje, o Daniel é um chapa branca, uma vergonha, mas esse livro dele, do Prestes, é muito bom. Que é meu. Que é seu, eu vi, por isso que eu estou falando que ele é chapa branca. Não, é vergonha o cara vir aqui e ficar puxando o saco. Eu leio e não, é uma vergonha isso, nojento. Mas, em março, é aniversário da morte do Prestes. Quem sabe, o livro está muito bem escrito, talvez até não tenha sido bem editado, né? Mas, quem sabe, também, a outra sugestão era nós fazemos um caminho da reportagem, como nós fizemos dos panfletos da independência,
eu acho que a gente podia fazer um caminho, ou que a EBC considerar, sobre o Prestes, porque o livro é muito bom, é muito bem editado, tá? Uma pesquisa muito boa, e o autor a gente ignora, porque é um puxa-saco. Pode ser assim? Eram minhas duas sugestões que eu acho que seriam importantes para nós. Eu peço para a Alana, que está substituindo a Nereide, aí, que faça essa anotação. A Nereide está de férias, né? O conselheiro Daniel, ele foi chamado de chapa branca por um crítico e o outro pelo que você foi chamado, que eu assisti os dois, já nem me lembro, não foi? Eu não respondo porque eu leio essas críticas como uma declaração de amor. Mas vamos fazer? É possível, presidente? Eu acho que sim, acho que não tem nada aqui que... Eu acho que ninguém está com isso na cabeça, e isso nos permitiria ter uma coisa importante sobre a história e sobre a canção popular. Nós não temos. Tá? Inclusive, boas sugestões. Fato histórico e a coluna pressa. Exatamente. Agora, o que eu queria colocar aqui, primeiro, para nós, como integrantes do Conselho Curador, devemos nos posicionar imediatamente e com veemência contra qualquer tipo de terrorismo, né, em função do que aconteceu lá com Charlie Hebdo, que é uma barbárie, né, e que aconteceu ontem também com o piloto jordaniano, que foi assassinado cruelmente. Agora, nós devemos remeter essa questão à cobertura da mídia, que, da mesma forma que em 2001, quando houve o atentado lá nas Torres Gêmeas, né, o noticiário, de um modo geral, está entrando num terreno muito perigoso, que é a condenação a um grupo, a uma religião, que tudo isso que foi feito em nome de uma religião, os próprios praticantes da religião denunciam como um ato de barbárie e como foi aproveitado, a religião foi aproveitada para fazer barbárie, quando a religião que eles defendem, que eles praticam, não tem nada a ver com esse sentimento, né? Então, eu queria que nós aqui nos posicionássemos publicamente. Primeiro, 1 minuto de silêncio em homenagem a todas as vítimas de terrorismo e terrorismo institucional também, porque nós vimos em Paris, quando teve aquele grande ato que o povo francês saiu às ruas para fazer a homenagem às vítimas, né? Dirigentes internacionais que praticam terrorismo institucional se aproveitaram dessa solenidade, dessa homenagem, né, pública, se aproveitaram e apareceram lá como se nada tivesse acontecido. Então, é muito importante que nós, nesse momento, a mídia, e sobretudo a mídia pública, tenha em mente que não se pode utilizar essa barbárie que está acontecendo para criminalizar uma religião, criminalizar um grupo e criminalizar povos. E eu pediria, então, 1 minuto de silêncio a todas essas vítimas. A Rita quer complementar? Só fazer um acréscimo, que esse minuto de silêncio seja dedicado também aos 16 jornalistas e profissionais de comunicação que foram assassinados desde os massacres que a gente acompanhou na Palestina. Acho que a todos esse 1 minuto de silêncio a todas essas vítimas e também vítimas do terrorismo institucional. Terrorismo de Estado. Terrorismo de Estado, que também é algo tão condenável quanto o terrorismo individual. Conselheiro Takashi. Eu gostaria de fazer um adendo a essa triste lista. No final do ano passado, na noite do dia 30 de dezembro, a TV comunitária de Taubaté, TV Cidade, ela foi invadida, não se sabe por quê, mas teve suas instalações destruídas, equipamentos destruídos. Então, gostaria de, além do minuto de silêncio, propor que nós aprovássemos uma moção de apoio à TV Cidade. Uma moção de apoio desculpa, não vi. A TV comunitária de Taubaté. Imagino que todos estão de acordo com as duas propostas, o minuto de silêncio e a moção de apoio. Sim?
Bom, então vamos fazer a homenagem agora, a partir de agora. Obrigada. Podemos continuar nossa reunião, então. Obrigada, conselheiro Mário, conselheiro Takashi. Antes de prosseguir, eu peço desculpa, não fui gentil. Eu queria apresentar os representantes dos ministérios. A Fernanda, desculpa, Melazzo, representante do Ministério da Ciência e Tecnologia, o Adriano De Angelis, do Ministério da Cultura, Rodrigo Lamego, do Ministério da Educação, e a nossa querida Regina, que já está integrada. Bem-vindos. Eu passo imediatamente, eu peço para a nossa querida Priscila para fazer a representação da 4ª edição da Revista do Conselho. Pois não? Desculpa, eu não vi que já tinha sido aprovada a pauta. Eu quero acrescentar 2 itens na segunda parte da pauta, ali nos informes. Pois não. Quero apresentar o item do Fórum Social Mundial e do Encontro Nacional pelo Direito à Comunicação. Ok. Priscila, por favor. A pauta principal da 4ª edição é sobre integração de conteúdos em época de multimídia, e mostra como a EBC vem se adequando a essa realidade. Eu passo a palavra para a Priscila, já cumprimentando pelo trabalho, viu, Priscila? Alô? Obrigada, Ana, boa tarde a todos e todas. Quero agradecer a oportunidade em nome da Secretaria do Conselho. Vou só esperar o Guilherme colocar aí para a gente visualizar a revista. A gente já conversou outras vezes aqui na plenária do Conselho o porquê da gente ter uma revista exclusivamente eletrônica, tanto para não imprimi-la, mas também para que ela pudesse ser divulgada pela internet, através das mídias digitais, e acho que o tema da revista tem muito a ver com a revista também ser uma revista exclusivamente eletrônica. Então, a gente disponibiliza ela no nosso site em formato de PDF, a gente colocou também todos os conteúdos em HTML para quem quiser baixar os conteúdos e reproduzir, em Creative Commons, só tem que citar a fonte. E também a gente coloca nessa plataforma da internet, que é o ISU, que é uma plataforma para revistas eletrônicas, publicações, que facilita um pouco a visualização, assim, como se você estivesse folheando uma revista mesmo. Nossa matéria de capa, como a Ana já falou, fala sobre convergência digital. E a gente também trouxe um artigo da conselheira Eveline Maciel, que fala um pouco da experiência da Câmara na integração de redações e de conteúdos deles, mas na frente eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Pode passar, Gui. Quem escreve, né, nossa editorial é a nossa presidenta, Ana Fleck. Nesse texto ela fala um pouquinho sobre o porquê da escolha desse tema, porque esse tema é importante para o Conselho. E pode passar, Gui. A gente recebeu... sempre quando a gente vai abrir o período de produção de uma nova revista, a gente faz uma chamada para receber artigos, tanto de dentro do Conselho como de outras pessoas fora. E a gente sempre... todos os artigos, eles não são selecionados por nenhum outro critério, a não ser o desejo de participação. E dessa vez a gente recebeu esse artigo da funcionária, para essa coluna que é dos trabalhadores e trabalhadoras. O nome dela é Akemi Tahara. Ela é uma funcionária... A EBC trabalha na coordenação de pauta da Agência Brasil, no Rio de Janeiro, e ela escreveu sobre a função da Agência Brasil como fonte primária de informação e a importância que a Agência Brasil tem na pauta de outros veículos também online.
E esse foi o tema que ela fez de um TCC que ela apresentou na Universidade Federal Fluminense, um MBA que ela realizou lá. E o artigo fala um pouquinho sobre a agência como esse veículo de maior visibilidade e audiência dentro da EBC e como outros veículos tratam essa informação. Ela fala um pouquinho sobre como a Agência Brasil é vista pelos veículos de comunicação, muitas vezes como uma agência pública, o que de fato ela é, e muitas outras vezes como a fonte oficial do governo federal. E... o que ela não é. Pode passar, Guilherme. Obrigada. A gente tem sempre essa matéria também que chama Dia a Dia do Conselho, que é um balanço que a Secretaria Executiva faz das atividades do Conselho no último semestre, visto que a revista é semestral. E quem escreve ela é o nosso secretário executivo, Guilherme Strozzi, onde a gente vai relembrando as principais atividades do colegiado no último semestre, que, no caso, no último semestre de 2014, foi o acompanhamento das coberturas tanto eleitoral quanto da Copa do Mundo que o Conselho fez. Essa sessão que a gente tem do dia a dia e essa sessão de notas do Conselho, onde a gente fala sobre algumas atividades internas e externas que o Conselho realizou, é um modo que a gente encontrou de dar mais transparência às atividades do Conselho, mas é importante lembrar que todas as atividades, todas as atas e resoluções do Conselho são publicadas no nosso site, que o endereço é www.conselhocurador.ebc.com.br. Eu queria já aproveitar e dar um informe que o nosso site está passando por uma reformulação. A equipe da SUCOM está fazendo o nosso site, ele vai integrar uma plataforma única de todos os demais sites institucionais da EBC. Vai ficar bem bonito, pelo que a gente já está vendo com o pessoal, e a expectativa é que na próxima reunião do Conselho a gente já possa apresentar um novo site. Pode passar. Essa é a nossa matéria de capa. Falar um pouquinho mais sobre ela. Eu acho que dos destaques dessa edição da revista é que nós tivemos a contribuição de outros funcionários da EBC, tanto nessa ilustração que vocês estão vendo aí, que foi o pessoal da equipe de arte da TV Brasil que fez para a gente, quanto no infográfico que está no final da matéria, que foi a equipe da SUCOM, junto com informações que a Secretaria Executiva nos passou, e a gente montou um infográfico que está no final da matéria. Antes de mais nada, eu queria agradecer esses profissionais que se disponibilizaram a participar da revista, a nos ajudar na produção da revista, e agradecer pelo trabalho deles, que ficou muito bom, o resultado foi muito bom. Acrescentou muito no conteúdo que a gente queria trazer para a revista. Esse daí é um infográfico que traz como que a EBC está sendo reformulada. Assim, ele não é um organograma exato da empresa, ele é mais um fluxo de produção, que a gente queria mostrar como que as equipes e as redações produzem ou pretendem produzir conteúdo integrado. Então, esse daí foi o infográfico que o pessoal da SUCOM ajudou a gente a produzir, é uma informação nova, porque foi publicado recentemente no novo regimento interno da empresa. Eu queria destacar aqui rapidinho algumas coisas que a gente fala, né, nessa matéria. A gente fala sobre tratando de alguns conceitos, tanto academicamente quanto mercadologicamente, o que é convergência, o que é multimídia, o que é integração. E a gente entrevistou várias pessoas, a gente sempre tem o cuidado de entrevistar os dirigentes da empresa, pessoas do mercado, acadêmicos, para a gente trazer não só o que a EBC tem feito, mas o que a EBC deveria fazer, como o mercado tem tratado esse assunto. Então, a gente entrevistou uma pesquisadora da PUC de São Paulo, o nome dela é Poliana Ferrari, a gente entrevistou a Natália Viana, editora-chefe da agência pública, e daqui da empresa entrevistamos o Ricardo Negrão, que é superintendente multimídia da EBC, Eliane Fernandes, gerente executiva das rádios, a Nereide Beirão, o Eduardo Castro, e eu não vou falar não, porque é muita gente, depois vocês leem a matéria e confiram, mas a gente falou mais ou menos sobre multiplataforma e o consumo de informações pelo público, como e quando a EBC faz com que os seus conteúdos transitem entre mídias diferentes, sobre pauta jornalística integrada, estrutura das equipes e distribuição do trabalho, a internet, a relação com os veículos analógicos, redes sociais e novas mídias, exemplos do mercado e de outras empresas públicas de comunicação, acúmulo de função e questões trabalhistas, novas tecnologias e orçamento. Pode passar, Gui.
Esse é um artigo do André Pelens, ele é diretor de cinema, ele dirigiu aquele filme de longa-metragem Minha Mãe é uma Peça e também foi diretor-geral de Natália, que é uma série que foi exibida pela TV Brasil há alguns anos atrás. Ele já esteve com a gente em outro evento do Conselho, num roteiro de debates lá no Rio de Janeiro. E nesse artigo ele fala sobre a experiência de Natália, o que ele aprendeu produzindo para uma TV pública e como a TV pública pode ser uma vanguarda, um lugar de inovação na dramaturgia brasileira, principalmente destacando a destinação de verbas e também ele fala da importância da divulgação dos programas da TV pública para que a TV Brasil e outras TVs públicas possam ser reconhecidas como um centro de inovação na dramaturgia brasileira. Pode passar. Essa é a coluna acadêmica, a gente sempre traz um artigo acadêmico. E nessa edição, a Ilusca Coutinho escreveu, ela é pesquisadora da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ela é autora de uma pesquisa que foi encomendada pelo Conselho sobre telejornalismo da TV Brasil. E nesse artigo ela fala especificamente sobre como o jornalismo público e alguns valores que o jornalismo público traz podem pautar e ajudar tanto o jornalismo comercial como outras empresas de comunicação pública. E aí ela fala de valores de pluralidade, diversidade, cidadania e como isso pode influenciar o noticiário de maneira geral. Por favor. A gente tem uma coluna fixa da ouvidoria, onde a gente abre espaço para que o ouvidor possa escrever sobre o que quer que ele desejar. E nessa edição, a Josete Marques, que é a nossa ouvidora geral, falou sobre o andamento de um projeto que a ouvidoria pretende implementar na EBC, que é da ouvidoria interna. Fala da importância desse órgão na resolução de conflitos humanos, relacionais dentro da empresa. Pode passar aqui. Nós tivemos 2 artigos, como na última edição, de conselheiros, na coluna Fala Conselheiro, um do conselheiro Mário Jacobskind e outro da conselheira Evelyn Maciel. O conselheiro Mário fala sobre regulação da mídia, ele traz alguns exemplos de outros países que passaram por esse processo, fala sobre marco regulatório, a nossa Constituição Federal, tecnologia e democratização dos meios. A conselheira Evelyn, como já comentei, que foi quem deu a sugestão de pauta para a matéria principal, fala sobre a experiência da TV Câmara, da rádio, da agência, do jornal, da Secretaria de Comunicação da Câmara dos Deputados na integração de redações e quais os desafios que eles enfrentaram e quais os benefícios que trouxeram essa integração de conteúdos. Todo esse processo foi documentado nesse livro, que também está aí no artigo para quem quiser saber mais. Nessa edição, a gente inaugurou uma seção nova, uma editoria nova na revista, que chama Curadoria, e a ideia é que a gente possa trazer a cada edição alguém que esteja falando de uma forma artística sobre comunicação pública ou comunicação de maneira geral. Nessa edição, a gente teve a contribuição do Anderson Ribeiro, ele é jornalista da TV Brasil, aqui em Brasília, e poeta. E aí ele escreveu 4 pequenas poesias sobre audiência e sobre outras questões ligadas à comunicação pública. E a gente teve a contribuição também de uma funcionária aqui da EBC, ela é da arte da TV Brasil, que fez essa pintura em aquarela para a gente. Eu queria agradecer à Secretaria do Conselho Curador, que esse é um trabalho conjunto nosso, apesar de eu escrever a matéria principal, o Guilherme e a Mariana também fazem a produção, a edição da revista. E queria agradecer à equipe do marketing, que faz a nossa diagramação, e todos os conselheiros e demais participantes dessa edição. E abrir o espaço, a gente está aberto para novas sugestões de pauta já para a próxima revista. A gente precisa disso para a gente começar a produzir. Então, se vocês quiserem falar agora ou mandar por e-mail mais tarde para a gente, nós serão bem-vindos. Obrigada, Priscila. Eu queria recomendar vivamente a leitura dessas matérias, que realmente são muito interessantes. Heloísa? Isso aí. Priscila, que ela chama? Priscila. Priscila, eu queria te dar uma sugestão para vocês avaliarem, tá? A gente pode dar sugestão, não é isso? É óbvio. E prometo não falar mais. Você pode tudo. É o seguinte,
Eu acho que veio para Brasília uma figura que é muito boa na parte de cinema, que chama Ivana Bentes. Ela tem uma especialidade aí do Glauber, tal, mas ela fez um livrinho que chama Avatar, que ela faz a análise do Avatar. Eu acho que o livro fez menos sucesso do que devia, mas foi importante para a minha cabeça, entendeu? Ela é boa de serviço. Pega essa Ivana, põe ela para escrever alguma coisa para a gente, porque ela está aqui, ela veio para o MEC, ela é boa de serviço, demais, entende de cinema, e as coisas que eu leio dela são muito boas. E esse livrinho Avatar valia a pena explorar, sabe, as sacadas. Ela fez umas sacadas inteligentes ali. Tá? Pega ela está de bobeira aí no MEC. Tá bom? De bobeira no MEC. Obrigada. No MINC. Obrigada. Mas faz mesmo para a próxima revista. É show. Traz ela para perto da gente. Ela vai ter o que nos ensinar. Traz ela para perto da gente, tá? Bom, então eu reforço o pedido da Priscila de sugestões sobre legal. Então tá. O tema de... Você já leu o Avatar? Lê. O tema de capa da 5ª edição. Quem quiser sugerir, a Priscila está ansiosa para começar a trabalhar de novo, né, Priscila? Bom, antes de eu passar para o tema principal da reunião de hoje, o Eduardo me pede para se despedir, porque ele está com problemas assim, de alergia e tal, e ele vai se retirar. Então... não, eu estou em meio a crise de asma aqui, então estou suando mais do que o normal. Então, eu só gostaria de... conversei com a Ana ontem, já a indicação, o Nelson vai falar sobre, já falou aqui na última reunião, já a indicação do Américo Martins, que hoje é o nosso diretor de conteúdo e programação, para que assuma a direção-geral da EBC depois do término do meu mandato. Eu estou ainda no aguardo de uma nova missão, que oportunamente será confirmada, espero, e que vai fazer com que eu continue perto da comunicação pública, para minha imensa satisfação. Eu, obviamente, tinha a intenção de ficar aqui a reunião inteira, mas eu não estou dando conta. Então, eu peço desculpas a todos, eu agradeço pelo apoio ao longo dos últimos 3 anos e me coloco à disposição, enfim, não só do Conselho Curador, como de cada um de vocês, enfim, porque ainda temos aí uma transição a ser feita, né? Bastante coisa, a começar pelo plano de trabalho. Mas era isso, só ia pedir para me ausentar, porque realmente eu não estou dando conta. Muito obrigado, Ana. Mas você volta em algum momento. Volto. Assim que a crise passar, eu volto. Não estou dizendo hoje. Eu estou dizendo que eu preciso me despedir de você em público agora, ou não? Eu imagino que em breve, na próxima reunião do Conselho, se tudo correr no prazo que a gente espera, eu não estou mais aqui, mas... Então eu vou fazer como devo, não é? Agradecer a sua imensa participação nesses anos aí que você ficou. E apesar dos nossos embates aqui, às vezes serem calientes, não? São produtivos e no são mesmo calientes, sentido, né? são construtivos. E eu queria te agradecer. Eu sei que às vezes a gente fica assim uma tensão no ar, mas é só para construir, nada para destruir, né? Então eu queria te agradecer em meu nome, em nome do Conselho, tá? E te desejar boa sorte, tá? E dar as boas-vindas para o Américo, então, já que você vai assumir assim no susto. Tá lá, Américo. Levanta um pouquinho, Américo, por favor, só para todo mundo poder te enxergar. Eu não sei se eu vou saber dizer teu currículo assim certinho, mas eu sei que eu te conheci em Londres, na BBC. Eu sei que depois você veio para cá e trabalhou na Rede TV, isso? E se você quiser, então, se apresentar melhor, fica à vontade, Américo. Muito boa tarde a todos, muito prazer. É uma grata satisfação e um privilégio estar aqui. Muito obrigado, doutor. Boa sorte. Recupere-se. Mas, como eu dizia, um prazer conhecê-los todos. É realmente uma satisfação estar aqui, tentar contribuir. O meu currículo é esse mesmo, fiquei vários anos trabalhando na BBC em Londres, depois voltei ao Brasil em 2010, fui superintendente de jornalismo e esportes da Rede TV e quero contribuir com
tudo que eu puder para a consolidação do projeto aqui e para o bem da comunicação pública. Então, muito obrigado, conto com todos vocês e podem contar comigo. Obrigado. Eu só queria te dizer que eu gostei muito da reunião, saí bem impressionada na nossa reunião de ontem. Então, vamos continuar o nosso debate, nossas trocas de ideias e bola para frente, né? Bem-vindo, Américo. Bom, então eu vou passar para a apresentação e deliberação sobre o plano de trabalho da EBC para 2015, revisado. No dia 9 de dezembro, na última reunião do Conselho, aliás, o plano de trabalho foi apresentado aos conselheiros de uma forma muito criativa, lá no estúdio, como no formato de um jornal, né, no mesmo formato do telejornal diário. Foi muito interessante a apresentação. E depois os conselheiros apresentaram algumas sugestões para serem adaptadas e incorporadas no plano de trabalho. Eu gostaria de saber, eu acho que a Silvia que vai fazer uma apresentação, né, Silvia? Então, eu passo a palavra para você e depois a gente discute, tá? E eu passo para os conselheiros e a gente discute. Ok, muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu só te peço, assim, você faz uma ênfase... 5 minutos. Não. Não, só nessas vamos dizer, no anexo, né? Ou no adendo, vamos dizer, né? Para a gente poder depois discutir mais. Sim, como o Conselho se reuniria hoje na parte da manhã para discutir justo o material encaminhado, a Secretaria do Conselho nos solicitou apenas uma apresentação para que a gente demonstrasse aquilo que tinha sido alterado relativamente à forma do plano apresentado. Né? Portanto, são apenas algumas lâminas para que a gente tenha também a oportunidade de falar que o nosso plano foi desenhado, estruturado para conversar com o nosso plano estratégico a partir da atualização da nossa estratégia realizada no segundo semestre do ano passado. Então, eu pediria quem está na cabine, por favor, pode projetar a segunda lâmina, por favor. Bom, não é para todos, acho que não dá para... Pode, por favor, a próxima? Não dá para visualizar, mas é apenas eu gostaria de fazer comentários a respeito dessa lâmina. O Conselho Curador nos acompanhou em 2012, né, no primeiro exercício de plano estratégico, de elaborar um plano estratégico para a EBC. Esse plano foi aprovado 2 anos depois, como já era previsto. Nós fizemos a atualização dessa estratégia, que resultou no enxugamento do nosso mapa e na reorganização desse mapa. Então, hoje, não mudamos nem missão nem valores, mas apresentamos nem missão nem visão, mas apresentamos os valores que a empresa gostaria de transferir para a percepção da sociedade, né? Então, esses valores foram agregados ao nosso mapa, assim como diversos objetivos estratégicos que perseguimos, que são os propósitos da empresa, foram reorganizados a partir da perspectiva de conteúdo, a perspectiva de distribuição, nas perspectivas também, né, de aprendizado e conhecimento, que é aquilo que a empresa ainda precisa desenvolver para que a gente possa perseguir a nossa missão e perseguir os nossos propósitos. Essa camada mais de baixo, em azul marinho. A camada central diz respeito a conteúdo, a imagem, a distribuição dos nossos conteúdos e também a parte mais institucional e voltada também para a obtenção de sustentabilidade ou de busca de receitas para que a gente possa perseguir os nossos propósitos. Então, esse mapa, todo o plano de trabalho foi elaborado com base nele, assim como nossa proposta de PPA será elaborada com base nesse mapa e nas nossas estratégias atualizadas no ano passado. Por favor. Restaram, depois da atualização da estratégia, 14 objetivos ou 14 propósitos fundamentais e, vinculados a esses objetivos, 15 projetos que nós chamamos de estratégicos, que não foram apresentados no plano, porque esses projetos estão, nesse momento, em processo de finalização, de detalhamento, para que a gente possa, mais adiante, trazer uma apresentação mais estruturada para o Conselho conhecer. Então, quando a gente fala de projetos estratégicos, são os projetos que têm execução de longo prazo, ou seja, o nosso horizonte é 2022. No entanto, todo ano, nós elaboramos um plano de trabalho que... Pode passar, por favor? Voltando um pouquinho. 5 objetivos dos estratégicos, dos 14 estratégicos, nós selecionamos 5 para a área de conteúdo e programação, para os quais desenvolvemos projetos que chamamos operacionais esse ano de 2015.
né? Portanto, nós temos os projetos de longo prazo e os projetos chamados operacionais, que se executarão ao longo desse ano com o orçamento de 2014, mas, sobretudo, com o orçamento de 2015. Então, nós procuramos perseguir a oferta de conteúdo diversificado e atrativo, de forma integrada, interativa e colaborativa, a construção de identidade e imagem para a EBC, para fortalecimento de suas marcas, a ampliação do alcance e distribuição dos nossos conteúdos, a preservação, para preservar e proporcionar o acesso, utilização da memória histórica e acervo da EBC, que é o projeto de acervo, assim como o fortalecimento das relações institucionais com os nossos públicos estratégicos. Esses são os 5 objetivos selecionados pela DIGER para nortear os projetos operacionais que se apresentaram no plano de 2015. Pode passar, por favor? Pode passar? Bom, restaram, então, 158 projetos operacionais da área de conteúdo e programação. Não é uma brincadeira, é sério. São 158 projetos que terão monitoramento trimestral, né, e apresentação de relatórios para o Conselho Curador. Nossa proposta são muitos. São projetos da área de programação, são projetos da área de jornalismo, da área de produção artística, né, e também de acervo. Então, a gente procurou, no novo formato, privilegiar a natureza do conteúdo, de forma que vocês pudessem perceber de uma maneira melhor o conteúdo posto, do público, quais são os públicos e como é que a gente vem trabalhando públicos a partir dos nossos projetos, e conteúdos por plataforma. Também há uma percepção, é possível ter uma percepção melhor dos conteúdos por plataforma, se você quiser entender para determinado público infantil na plataforma rádio, o que é que tem de programação para ele, e também uma visualização mais simplificada dos projetos com seus objetivos e orçamentos, porque o modelo que nós utilizamos hoje de elaboração de projetos é um modelo que traz muito detalhamento, que talvez não seja muito conteúdo para o conselho, para a compreensão imediata do Conselho Curador. Então, a partir das contribuições obtidas com a conselheira Ima, nós fizemos uma conversa, em seguida à reunião do Conselho no ano passado, a gente tentou simplificar para alcançar esse objetivo de trazer uma visualização mais ágil, mais fácil, mais simples, né, para que vocês possam avaliar aquilo que está sendo colocado e, principalmente, os resultados que a gente pretende alcançar. Pode passar? Ainda assim, nós recebemos duas comunicações da Secretaria do Conselho, com solicitação de diversos esclarecimentos, não exatamente direcionados ao conteúdo do plano, mas também outros esclarecimentos que foram aqueles que faziam parte do plano foram respondidos no plano, indicados, evidentemente, no plano onde se respondia. A parte dessas solicitações nós encaminhamos por meio desse documento, todos receberam, e algumas solicitações que nós entendemos que poderiam ser apresentações feitas aqui em pautas específicas do Conselho, por demanda de vocês, enfim, nós colocamos à disposição para discussões mais aprofundadas, a exemplo da forma de financiamento, de que forma nós alcançamos o nosso financiamento. Acho que não é uma resposta a um ofício, mas sim uma apresentação onde vocês possam tirar dúvidas, perguntar, sugerir e até, inclusive, se juntar a nós na busca, né, no somatório para esse esforço, na busca de melhores orçamentos para a comunicação pública. Então, são temas que foram colocados na pauta do Conselho como pendências, são, na verdade, sugestões da EBC, para que a gente possa aprofundar essa discussão mais com os conselheiros e tirar as dúvidas todas que, porventura, surgirem. Então, muito obrigado pela oportunidade. É uma grande oportunidade poder trabalhar no plano de trabalho com um objetivo nobre da comunicação pública. Agradeço as contribuições e as possibilidades dadas pelo Conselho Curador, sobretudo a minha equipe e toda a área da DIGER, que contribuiu enormemente, não só para a elaboração da primeira versão do plano, muitos de vocês estão aqui, dos nossos colaboradores, o trabalho se faz com mais de 30 pessoas envolvidas na construção desse trabalho. Então, agradeço enormemente as possibilidades e a oportunidade de poder contribuir. Muito obrigado, estou à disposição. Obrigada, Silvia. Nós tivemos uma reunião das câmaras temáticas hoje pela manhã sobre exatamente o plano de trabalho. Então, a gente considerou mais producente que
3 conselheiros, cada um representando uma Câmara, fizessem as considerações afetas a cada Câmara. Então, eu passo a palavra à conselheira Ana Veloso, que vai trazer as considerações da Câmara de Jornalismo. É isso? Você quer... Bom, boa tarde para todos e todas. Ima ficou de falar primeiro. A Ima está aqui. Tá? Então, tá. Só um minutinho. Então, vamos começar parabenizando a equipe pelo trabalho realizado. Houve um progresso muito grande. A meu ver, acompanho esses planos de trabalho desde o início da criação do Conselho e vejo nesse resultado aqui um resultado bem mais próximo ao que a gente, como conselheiros, né, que somos e que devemos estar monitorando a programação, desejamos no sentido de nos facilitar o acompanhamento das ações da empresa. Então, eu começo assim dizendo que a nova estruturação é uma estruturação bem mais fácil de ser acompanhada, ela está bem mais completa, ela atendeu, em grande parte, ao que nós estamos solicitando da empresa como um plano de trabalho. Em algum momento, nós visualizamos fortemente a consideração ao Conselho Curador como um conselho importante, né, para a formulação das metas estabelecidas no plano de trabalho, que não estava muito claro no primeiro. A priorização de 5 dos 14 objetivos estratégicos também achei bastante interessante. Nós, na reunião pela manhã, aprovamos todos os 5 objetivos estratégicos que compõem esse plano de trabalho. Agora, tem algumas questões que ainda estão muito, acho que, da maneira como foi apresentada, ainda não está muito claro. Então, eu vou apresentar algumas delas e fazer algumas sugestões. Então, por exemplo, quando a empresa começa a apresentar na página 44 o objetivo estratégico 5, ele se refere ao objetivo estratégico do mapa estratégico da empresa, né? Então, isso não fica, embora na página 37 ele apresente isso, né, os 5 objetivos estratégicos serão priorizados, a nossa sugestão é no sentido de fazer referência na página 44 que esse objetivo estratégico é o do mapa estratégico e que passa a ser também o objetivo estratégico nesse ano de 2015. Então, ele já começa com o objetivo estratégico 5. Ele é o estratégico 5 do mapa estratégico da empresa, mas ele é o objetivo estratégico 1 do plano de trabalho de 2015. Então, isso não fica muito... É preciso que a gente vá e venha no documento para acertar isso. Cada objetivo estratégico tem vários objetivos específicos, isso ficou bem mais claro também para o Conselho. O objetivo estratégico 5, que é oferecer conteúdo diversificado e atrativo de forma integrada, interativa e colaborativa, é o que tem o maior número de objetivos específicos e bem, digamos assim, documentado aqui no plano de trabalho. Se eu não me engano, são 11, né? São 11, vai até a página 89. Depois tem algumas outras questões ligadas aos objetivos específicos, mas, de forma geral, esse objetivo estratégico é o único que está bem, digamos assim, detalhado, né? Os outros, então, eles na verdade, eles carecem de uma complementação. Depois a gente vai ver que algumas dessas complementações estão no adendo, no memorando que foi encaminhado ao Conselho. E como ele, até o momento, não faz parte do plano, aí fica também difícil estar acompanhando aqui e aqui. Então, uma das nossas sugestões é que esse memorando faça parte do plano como um anexo ou se coloque a questão relativa a cada objetivo estratégico dentro dele, né? Então, a gente identificou muitas questões que estão aqui no memorando que podem fazer parte do objetivo estratégico como um objetivo específico.
Aí fica mais fácil de acompanhar também. Vai dar um pouquinho de trabalho isso, mas já está bem colocado por vocês aqui nos esclarecimentos. Assim, o trabalho é só ver o que daqui cabe em cada objetivo estratégico, né? Então, na página 89, o objetivo estratégico 4, ele é o objetivo estratégico 4, de novo, do mapa, mas ele é o 2 daqui do plano de trabalho, né? Então, essa relação tem que ser feita. E aqui são essas considerações de que, para ampliar o alcance de distribuição de conteúdos, há apenas um objetivo específico, né? Só intercambiar conteúdos com emissoras de televisão de outros países, quando a gente identificou que teriam vários outros objetivos, né, nesse ano, poderiam ter alguns apontados pelo Conselho, já discutidos aqui, que vá ao encontro desse objetivo estratégico 4, que seria o 2 do plano, ampliar o alcance de distribuição de conteúdos. Então, a nossa avaliação é que precisa complementar com outros objetivos aqui. O objetivo estratégico 6, que seria o 3 do plano, preservar e proporcionar acesso e utilização da memória, história e acervo da EBC, também tem apenas um objetivo específico. Aqui eu não lembro se a gente discutiu mais algum outro que poderia acrescentar aqui nesse objetivo estratégico, depois alguém poderia complementar. E o objetivo estratégico 7, né, que é o 4º do plano, fortalecer as relações institucionais com públicos estratégicos. Há também, no caso, 2 objetivos específicos. Não um só, né? Um só também, né? O plano de comunicação e marketing, por exemplo, ele está separado, ele deve, a nosso ver, estar constando dentro de um dos objetivos. Eu acho que é dentro de um dos objetivos específicos apontados no objetivo 1º. É que ele é transversal, conselheiro. O plano de marketing ele é transversal a todos os objetivos, a partir das necessidades. Lançamento de programas vão tirar partido das ações descritas no plano de marketing. Por isso que ele não fez parte especificamente de nenhum objetivo, considerando que ele faz parte de todos. Ele dá suporte para que as coisas aconteçam. Foi essa a lógica utilizada. Talvez uma explicação mais detalhada, então, porque ele parece assim, acaba aqui o objetivo estratégico 7, aí ele fica solto aqui como um plano de comunicação e marketing, inclusive com algumas questões colocadas aqui que eu acho que nem seriam de marketing. Mas aí depois eu acho que eu não marquei aqui. Criação de newsletter para informar o Conselho Curador sobre programação dos veículos. Na verdade, não sei se caberia num plano de comunicação e marketing. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Assim, aí, então, complementando o que o Conselho, as recomendações do Conselho, do Memorando 38, aí há uma série de esclarecimentos aqui, como eu citei, sintetizados de forma bem clara para cada um dos itens. E algumas delas a gente identificou que podem, então, estar constando aqui dentro do plano de trabalho, né? Então, essa é a sugestão. Algumas são apenas esclarecimentos de um ponto ou outro, mas há uma série delas que deve estar constando como uma ação de 2015 da empresa. E na página 23, a partir da página 24, né, também há explicações, esclarecimentos, há algumas ações, diretrizes de ação para 2015 que o Conselho Curador propôs. E a gente ficou bastante satisfeito de ver que algumas dessas sugestões foram transformadas em objetivos específicos, como promover a integração de conteúdos, incorporado ao objetivo específico 10 no plano de trabalho, a garantia da implementação da política de acessibilidade no objetivo específico 11, embora haja constatação de que falta uma política de acessibilidade da empresa, ampliar parcerias com países africanos da América Latina
fazendo parte do objetivo específico 6, e consolidação da estratégia da EBC para cobertura esportiva, com o objetivo específico 5 do plano de trabalho. Então, essas são as constatações que nós fizemos. Então, em geral, então, essas são as nossas considerações. Não sei se algum outro conselheiro... Conselheira Ana Veloso, queria falar sobre... acessibilidade. Então, boa tarde novamente para todo mundo. A gente agora vai apresentar as considerações da Câmara de Jornalismo. Obviamente que a gente tem algumas questões que a gente identificou como contribuição, né, diante de algumas que a gente considera algumas lacunas que a gente queria ver que fossem colocadas no plano de trabalho. A primeira delas, eu vou falar sobre a questão da Agência Brasil. Na nossa reunião das câmaras, hoje, a gente reafirmou a importância da Agência Brasil e de a EBC apresentar um planejamento mais explícito para que a agência que deixe claro as diferentes funções da agência e do portal, para que, inclusive, a gente possa dirimir uma possível concorrência entre os veículos. É importante essa clareza para que não seja reproduzida a sobreposição de funções e trabalho. Reafirmamos a importância da Agência Brasil como fonte de informação para os veículos de mídia regional. E aproveitamos também, né, nesse momento, para reafirmar a importância do portal, bem como a compreensão da Câmara de que o portal deve atuar na potencialização dos demais veículos da EBC. Esse é o primeiro ponto que a gente gostaria que a empresa observasse. O segundo ponto que a gente colocou tem relação com alguns objetivos estratégicos, né? Um objetivo estratégico que é de fortalecer as relações institucionais com públicos estratégicos, que, se não me engano, é o número 3 ou o número 4, está aqui. E a relação entre o jornalismo compartilhado, que também foi uma das questões que a gente solicitou algumas elucidações e inclusões no plano de trabalho, e que a empresa respondeu no documento Respostas para o Conselho Curador, e que a gente, a partir dessa resposta, a gente queria dialogar produtivamente. Consideramos que é muito importante esse investimento em ampliar parcerias com as mídias independentes e esse jornalismo compartilhado ou colaborativo, e a empresa fez um esforço de ouvir algumas organizações e de tentar incorporar. Isso é explicitado e o Conselho já tomou conhecimento, inclusive para fortalecer a programação e ter o outro olhar, né, enriquecido dentro do próprio jornalismo e do jornal. E a gente, dentro do plano de trabalho, a gente gostaria que estivesse explícito qual vai ser agora a estratégia que a EBC vai recorrer para conseguir ampliar essa parceria com essas mídias independentes, regionais, né, de mídias radicais, coletivos, de comunicação colaborativa, diante da riqueza que esse jornalismo colaborativo, compartilhado, pode trazer para dentro da programação da EBC. E aí tem uma articulação que a gente percebe entre esse objetivo estratégico, né, que é de fortalecer as relações institucionais com públicos estratégicos, porque essas mídias radicais elas podem levar os conteúdos da EBC para outros públicos e consequentemente, fortalecer essa audiência nessas ações compartilhadas, né? E a gente também vê que essa articulação pode ser também fortalecida com a RNCP, com a rede nacional, com a rede de rádios públicas, com a rede de TVs públicas, né, de emissoras públicas. Eu penso que seria muito interessante que a EBC respondesse qual vai ser a estratégia para esse campo, né, de forma mais assim explícita. Como é que a EBC está pensando para frente? O que já foi feito, o esforço e o que tem para planejar. Uma questão que me deixou e deixou todo mundo na Câmara e na reunião muito preocupada, e foi um objeto de
preocupação da Câmara e dos conselheiros e conselheiras que estavam hoje pela manhã, é a questão da qualidade do sinal da EBC ou da TV Brasil quando a gente acessa por TV a cabo, né? E a gente sabe, isso já foi discutido aqui na PAI várias vezes no Conselho, que esse é um gargalo, é uma situação difícil, porque há cidades onde não há acesso à programação da TV Brasil via TV aberta, né? E as pessoas, nossa audiência, precisa acessar via TV a cabo. E há inúmeras irregularidades nessa transmissão, porque algumas empresas não cumprem a legislação e não simplesmente oferecem uma qualidade muito baixa de sinal, e a EBC acaba perdendo a audiência, né? A TV Brasil perde a audiência. E o que nos causa espanto, para que vocês percebam, é que no plano de trabalho é colocado que não há recursos para fiscalizar essa qualidade do sinal. Não, é no memorando aqui. É no memorando. Desculpe. Obrigada, Helena. Então, não há recursos, né? Apesar da empresa reconhecer essa importância, mas não há recursos destinados, inclusive nas páginas 14 e 15, né? Do memorando. Esta é uma importante demanda, no entanto, não há disponibilização de recursos. E nós compreendemos que é necessário, urgente, que a EBC redimensione os seus recursos para que conste do plano de trabalho para 2015 recursos para ser feito isso. Porque a gente pensa que isso dialoga com o objetivo estratégico número 4 e que deve ser prioridade. Chegar e fiscalizar. Por que as empresas não fazem, né, de canal por assinatura? Então, é prioridade para a EBC e a gente quer ver essa resposta com recursos para que se tenha condições de fiscalizar isso, né? Uma outra questão que a gente vai trazer para colaborar com o plano é em relação ao jornalismo internacional. Dentro do plano e da resposta do memorando tem qual é o objetivo da EBC, e a gente já fez seminário aqui sobre o jornalismo internacional, mas a gente quer que o plano explicite qual vai ser a estratégia e a dimensão política que a EBC vai dar a essa ação do jornalismo internacional. Por quê? Produzir material e informação e divulgar conteúdo e cumprir com sua função pública de conteúdos qualificados para os brasileiros que vivem no exterior é uma face. Mas e a face política, estratégica da gente ter esse jornalismo internacional da EBC com força, né? A gente quer ver isso no plano de trabalho. Qual é a estratégia? Da mesma forma que a gente não conseguiu perceber a relação com as agências internacionais também. A gente quer saber como vai ser essa relação, qual é a estratégia e qual é o interesse político da EBC nessa relação com as agências internacionais. Há explicitado que vai ser criado um portal, um site, ou que já está sendo viabilizado para dialogar, mas a gente quer saber. O portal, o site é importante, mas a gente quer saber qual vai ser a estratégia, qual vai ser a dimensão política. Para finalizar, como a conselheira Ima falou, a gente vai propor aqui no Conselho uma resolução, projeto de resolução, sobre a política de acessibilidade, porque a gente viu que foi colocada a questão financeira, muito importante a gente ter recurso para audiodescrição, closed caption, é algo que precisa ser discutido realmente, porque o montante para esses recursos, eles são importantes. A EBC já cumpre a legislação, já tem programas, como eu já coloquei, mas eu quero saber, e a gente quer saber, e as pessoas com deficiência que dialogam conosco, elas querem saber, por exemplo, quando o portal novo da EBC vai ser mais acessível? Vai ser indo para 2015, para 2016? Esses recursos que serão necessários para ter esse suporte maior de acessibilidade para pessoas com deficiência. Por exemplo, quando a EBC planeja ter o seu jornal com a tradução para Libras? Quando? É possível? Para quando? Para 2017, 2018? Estarão planejando isso para quando? Então, é preciso que a gente tenha essa dimensão da política, tá certo? Com esses prazos, com essas possibilidades, estratégias, né? E quais seriam os parceiros
para essa implementação dentro do plano de trabalho, tá certo? Para além dos veículos, dos programas e do que já está sendo contemplado nesse sentido com o esforço da empresa. Então, são essas as minhas colaborações, foi parte todas da Câmara e dessa reunião que a gente teve hoje pela manhã com as câmaras temáticas do Conselho. Muito obrigada, tá? Obrigada. Conselheiro Paulo. Tendo sido eu o autor de um requerimento de informações sobre a Agência Brasil, que enviei ao Conselho e à Secretaria e ao Departamento de Jornalismo, eu gostaria de ressaltar por que o fiz. Na minha opinião, e reforçando o que disse Ana Veloso, no começo, a Agência Brasil e os seus funcionários são uma parte fundamental da nossa empresa. E eu noto, pelo menos na parte regional, lá no sul, onde moro, uma certa, me parece, um certo enfraquecimento, talvez eu esteja enganado, da Agência Brasil. Eu noto que jornais importantes, num estado como Santa Catarina, que não tem megalópolis, jornais como a Folha da Cidade de Caçador, o Iguaçu de Chapecó, a Gazeta Três-Barrense de Três Barras, o Jornal de Santa Catarina de Blumenau, o Correio Lagiano de Lages, eles tinham sempre presente matérias da Agência Brasil assinadas, Agência Brasil. E me parece que isso diminuiu um pouco. E vendo aqui o resultado dos assinantes do cadastro aqui, noto também, e complementando, terminando de dizer, justificando por que fiz essa indagação, e que parabenizo a conselheira por ter colocado prioridade nela, que a TV tem apenas 99 seriam assinantes, né, no cadastro. Me parece pouco, não sei, embora os jornais e a rádio e o próprio portal estejam bem. Então, era isso, e eu quero ressaltar a importância que a EBC deve dar, através do Departamento de Jornalismo e da direção, à Agência Brasil, sem dúvida nenhuma, um grande veículo para a sociedade brasileira. Obrigado. Obrigada. Só para reforçar que o Conselho está muito atento a essa questão da Agência Brasil, porque todos nós comungamos dessa linha de pensamento de que a Agência Brasil tem que ser fortalecida, protegida, e consideramos o carro-chefe dessa empresa. Então, estaremos atentos a isso e voltaremos a essa pauta, a essas discussões. Tá? Eu passo a palavra à conselheira Evelyn. Bom, eu vou falar pela Câmara Temática de Planejamento e Processos Produtivos. A nossa análise ficou baseada na diretriz, né, dos objetivos priorizados, que estão na página 37, ampliar o alcance e a distribuição de conteúdos. Nós achamos que ainda não é um projeto ousado, ainda não temos uma visão muito clara do que seria essa ampliação de alcance e distribuição de conteúdos, mas só que nós vimos no memorando da Sílvia, inclusive, Sílvia, parabéns, foi um trabalho de fôlego, eu fiquei muito feliz de ler, né, porque muitos questionamentos sérios foram respondidos ali, realmente foi um esforço, parabéns pelo trabalho. Mas o questionamento que a gente faz é mais de fundo em relação a investimentos mesmo, né? Porque, para você ampliar o alcance, você tem que ter investimento. E a previsão é de apenas 6% dos recursos da empresa para 2015. Então, a gente sabe que isso não vai ser solucionado para o plano de trabalho agora, mas a gente gostaria que isso fosse construído durante o ano de 2015, para, num plano de trabalho de 2016, essa situação fosse revertida, fosse melhorada, né? A avaliação que a Câmara faz sobre esse assunto é que, cruzando todas as informações, né, com o relatório da ouvidoria,
o relatório anual 2014, na página 11, a Josete já inicia mostrando esses percentuais do que é elogio, do que é solicitação de informações e tal, e as reclamações são 19,7%. Tá? E a metade dessas reclamações são relativas ao sinal. Então, se a gente tem uma prioridade, né, entre os 5 objetivos estratégicos da empresa, ampliar o alcance, 50% das reclamações são relativas ao sinal. Então, o Conselho entende que realmente este assunto precisa ser trazido ao centro da questão, do debate, talvez com uma aproximação maior do Conselho com o Conselho Administrativo. A gente vai construir esse debate interno, mas para que isso seja realmente priorizado, porque nós ficamos com a sensação de que a gente está andando em círculo, porque as reclamações são em relação à expansão, a expansão é prioridade, como objetivo, mas em relação aos investimentos, não. Eu não quero entrar em muitas comparações, né, como a gente poderia fazer, mas vou fazer só uma. Né? São 26 milhões de investimento previstos para 2016 e são 8 milhões para o plano de comunicação e marketing. Então, assim, fica difícil. É igual lá na Câmara, né? Assim, a SECOM tem que melhorar a imagem da Câmara, mas não, você fica correndo atrás. Né? Então, aqui a gente acha que não é o marketing, mas talvez mais foco na questão da expansão. Então, é um trabalho que o Conselho gostaria de realizar durante 2015, para que em 2016 a gente já tenha uma situação melhor. E aí eu vou te pedir, Ana, para nos informes, eu também fazer um informe sobre o GIRED, sobre o que está acontecendo nessa área de televisão digital e tudo, nessa janela de oportunidade, e como a EBC, eu acho que a EBC e as outras TVs públicas, né, aproveitando a presença dos ministérios, têm que estar inseridos também nessa discussão. Então, é um ano muito importante, a gente gostaria que isso viesse para o centro da discussão na empresa. Isso. Obrigada, conselheiras. Conselheiro Takashi, depois a conselheira Rita. Gostaria de parabenizar a EBC por ter atendido todas as nossas demandas. Entretanto, gostaria de fazer assim, chamar a atenção, digamos, para 2 pontos, que são os seguintes. Uma sobre a Agência Brasil, já comentado aqui, mas gostaria de reforçar. Eu não consigo entender por que nós temos duas sessões, digamos assim, de notícias escritas na web, né, que seria a Agência Brasil e o portal EBC. E gostaria de sugerir que fossem juntadas, porque eu, como cidadão, leitor, quando vejo as duas coisas distintas, me dá a impressão que são 2 empresas distintas, e não são. Então, eu acredito que a existência de 2 alas distintas acaba gerando muita confusão nos leitores. O outro ponto é em relação aos programas para pessoas de terceira idade. Essa é uma questão que foi levantada na audiência pública ocorrida no Rio de Janeiro em 2010. Nós temos alertado a EBC de forma recorrente. Né? Foi feito aqui nesse último levantamento. A EBC fez um levantamento dos programas que seriam adequados a esse público. No entanto, continuo sentindo a falta de uma abordagem mais sistemática. Então, gostaria de sugerir que nós elaborássemos, no decorrer de 2015, um plano sistemático para programação para pessoas de terceira idade. Conselheira Rita. Do Conselho relacionado ao posicionamento estratégico da IBC no jornalismo brasileiro, eu acho que a gente ainda não está tendo o retorno
que nos permita identificar a agência de uma forma diferenciada do que seria uma proposta para o próprio jornalismo público brasileiro. Nós temos o Manual de Jornalismo, que eu acho que deveria ser adotado por outras mídias públicas, e que é uma contribuição da EBC e do Conselho Curador, de modo geral. Existe a lei da EBC, mas essas duas referências foram utilizadas no plano de trabalho como a explicação do posicionamento estratégico. Eu acho que há uma diferença, isso precisaria ser aprofundado, porque nós queremos saber dizer em que a Agência Brasil ela contribui e se diferencia com o jornalismo brasileiro. Então, transformou-se realmente numa preocupação grande de todo o Conselho, não só da Câmara de Jornalismo. Com relação ao portal que foi mencionado aqui, o portal ele tem uma série de funções na sua interface, inclusive de interatividade, mas isso não pode dar invisibilidade para a Agência Brasil como um veículo. Isso já foi mencionado várias vezes aqui, então acho que isso também deve ser resolvido, né, pela EBC. Então, eu vou deixar eu me senti já contemplada e só queria protestar com relação aos programas que não estão respeitando também uma orientação do Conselho, um acordo feito com a direção, de que se respeite gênero nas bancadas dos programas. Eu acho que isso não está acontecendo no debate público, é um programa essencialmente masculino, e pelo menos as duas últimas edições que eu assisti, são 4 homens na bancada, no máximo uma mulher aparece contribuindo à distância, e então isso precisaria também ser resolvido. Agora, os outros aspectos, a gente tratou também da produção e coprodução, da diferenciação, foi já apontada. Bom, só da Agência Brasil a gente recebeu também aqui uma contribuição dos trabalhadores, que eu acho que nesse debate todo tem que ser observado e considerado. Com relação à produção e coprodução, acho que é muito importante a gente saber o que é produção própria, que é a aquisição de direitos, e o que é produção própria produzida pela EBC, realmente, né? Então, isso não está bem esclarecido, e com isso a gente fica com dificuldade de entender quando os trabalhadores dizem, por exemplo, que há setores ociosos, ou que deveriam, sua força criativa e inovadora poderia estar sendo melhor empregada. A gente fica sem entender, porque há uma informação de grande produção própria da EBC, mas essa produção própria é produzida pela casa ou são direitos que a EBC adquire e considera, portanto, toda a produção como sua? São essas as minhas contribuições. O conselheiro Daniel, depois a Irene, depois você, Luiz. Bem, eu queria... não pude estar, infelizmente, na reunião anterior, né, que discutiu a questão do plano diretor. Participei hoje de manhã da reunião das câmaras e queria enfatizar 2 pontos que me parecem importantes, que já foram suscitados ali pela conselheira Ima, mas que me parecem muito relevantes. Em primeiro lugar, uma questão formal, mas importante, que é de reunir esses materiais, incluindo as recomendações que nós estamos aprovando hoje, num caderno próprio, né, que não precisa ser impresso em papel, mas enviado depois por e-mail a todos os conselheiros e diretores da empresa, de modo que a gente possa ter um instrumento de trabalho fácil de manusear e controlar a aplicação dele, não é? Quer dizer, não se trata apenas de justapor, né, os textos aí que circularam, mas dá a eles uma
um formato coerente, né? Porque senão pode ficar uma colcha de retalhos e, assim, dificultar enormemente não só a aplicação do próprio plano, como o controle da sua aplicação, que é a nossa atividade princípio. Em segundo lugar, é um tema particular, mas que nos diz respeito de perto, que é a questão da regulamentação da mídia, das comunicações no Brasil, né? Há uns tempos atrás, a gente avançou, a sociedade brasileira, no debate dessa questão, e depois ela foi silenciada, né, nesse primeiro mandato da presidente Dilma. Esse assunto, infelizmente, saiu de órbita, né, passou a orbitar em torno de outros planetas, de outras estrelas, mas aqui no Brasil, no planeta Brasil, né, ele saiu completamente de órbita. E trata-se de recuperar esse tema, é um tema sensível, e é uma recomendação do Conselho que a empresa, tanto na televisão como no rádio, como na Agência Brasil, transforme esse tema num tema relevante. Não para fazer publicidade de nenhum tipo de posição, né, de acordo com as nossas resoluções anteriores, trazer o debate contraditório sobre esse tema. Os partidários, os contrários, os favoráveis, os que não são favoráveis, mas, enfim, fazer disso um tema realmente importante. Inclusive, coerentes com isso, nós tomamos a resolução hoje de manhã, que vamos ratificar aqui, espero, da nossa secretaria, da Secretaria do Conselho, monitorar mensalmente, né, para a gente ter mensalmente uma radiografia de como realmente essa recomendação está sendo levada à prática. Porque trata-se realmente de um tema muito importante, estratégico, né? Às vezes essa palavra é banalizada, né? Tem gente que diz que a estratégia de jantar, a estratégia de almoçar, né? Quer dizer, é um termo muito banalizado, né? Torna-se quase um jargão, mas isso é realmente uma questão estratégica para nós, né? Fazer com que essa discussão seja compartilhada na sociedade e que, eventualmente, desemboque na aprovação de leis que restringam o estágio. Não é? Aqui o Brasil tem um nível de monopolização demencial dos meios de comunicação. Você não encontra paralelo disso nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra. Realmente é uma situação que tem que ser enfrentada, discutida, debatida e, eventualmente, esperamos, neutralizada. Enfim, o Conselho não é partidário, evidentemente, de que a empresa se lance na defesa de nenhum ponto de vista, mas que promova o debate contraditório dessa questão, transversalmente, em programas diferentes, sempre que isso caiba, evidentemente, mas que a gente possa realmente, ao lado de outras questões que têm merecido a atenção da empresa, como, por exemplo, a questão das drogas, como, por exemplo, a questão da interrupção voluntária da gravidez, né? Quer dizer, esses temas sensíveis que realmente possam ser discutidos com intensidade nos veículos da EBC. Obrigada. Conselheira Eliane, depois Heloísa, e depois a Rosane. Eu também quero parabenizar assim, o esforço pela organização do plano de trabalho, essa clareza e a definição de prioridades. Acho que sintetizar aqueles 3 calhamaços no que hoje está aqui não deve ter sido fácil, e há que se reconhecer. E queria acrescentar também, apesar disso, alguns adendos aí a esse esforço. Só complementando aqui o que já foi discutido, o que já foi trazido pelos outros conselheiros, essa questão, acho que fica faltando aqui, em alguns pontos, a questão do plano de marketing, por exemplo, que está ali, tem essa explicação aí de que talvez ele seja transversal, mas tem 2 objetivos específicos aqui que pareciam se enquadrar, que parecem se enquadrar muito bem com o plano de marketing: construir a identidade e a imagem corporativa da EBC e fortalecer suas marcas, e
também ampliar o alcance e a distribuição de conteúdos, né? Assim, talvez ele não seja tão transversal assim, caiba num plano de trabalho com mais detalhado o que vai ser feito para promover dentro desse orçamento, que talvez tenha que ser questionado, inclusive, dos 8 milhões, aí, né? O que se tem que ir para além do que a Emma falou aí. A imagem tem um projeto estratégico para ele, que vai ser apresentado depois do Conselho Curador, quando fechar toda a aprovação dos projetos estratégicos. Era melhor falar no microfone. Desculpa. Sobre a imagem, ele é um projeto estratégico, como eu falei no começo, que os projetos estratégicos estão sendo finalizados para que eles possam ser apresentados aqui ao Conselho. Então, é um projeto relevante, portanto, ele não é para ser executado no exercício, né? Um projeto de mais longo prazo, e o plano de marketing ele está dentro desse projeto estratégico. Por isso que, repito, insisto em dizer que o plano de marketing ele continua sendo transversal e vai atender à necessidade de qualquer um desses projetos na medida da necessidade, na medida que forem sendo lançados programas, necessidade de você conversar com a imprensa, fazer uma ação de imprensa, fazer uma ação de RP. O plano vai ser colocado à medida que os projetos forem sendo executados ao longo do ano. Outra questão um ponto específico aqui, é a questão da central de pautas, que continua, que aparece, volta a aparecer no plano de trabalho, mas sem responder a questões que tinham sido colocadas anteriormente, que são prazo, recursos, e como vai ser operacionalizada a central de pauta, que me parece uma questão super importante, está ali no objetivo estratégico. Bom, não vou pegar aqui um número, assim, que página que está, 88 aqui do plano, né? Então, ela continua, apesar de ser tão importante, ela não tem orçamento previsto, ela não tem prazo de execução, né? Bom, plano de marketing, eu falei. Tem uma questão que foi demandada e que não houve resposta nem mesmo no memorando. É a questão de custos da nossa diretoria de negócios, mudou agora, né? Diretoria de serviços e diretoria de captação, enfim, mas a antiga Dines. Essa foi uma demanda feita e ela pode parecer uma questão simplesmente administrativa, mas ela não é, porque prestar serviços custa recursos, no mínimo humanos, mas custa estrutura também. E é preciso a gente entender, assim, porque ao fazer isso, nós deixamos, por exemplo, de ter correspondentes nos estados e correspondentes nos países. Então é importante entender quanto que custa fazer negócios e serviços e quanto que negócios e serviços estão trazendo para a gente. Essa questão não foi respondida nem no memorando, e foi uma demanda, e nem está aqui no plano estratégico. Custa caro. A gente teve, só dando um exemplo, assim, o que custa, a gente fez a transmissão, junto com o pool das emissoras, da posse, né, da presidenta Dilma. A gente acompanha em cima de um caminhão pelo Brasil afora a transmissão de todos os discursos e eventos e atividades da presidenta. Tudo isso tem um custo. É um serviço extremamente importante, né? Um serviço que garante cidadania. A questão é se esse é um serviço da comunicação pública, né? E quanto custa esse serviço, né? E se a gente está sendo bem remunerado por esse serviço. Então, essa questão é importante, porque estamos deixando de ter correspondentes nos países para colocar caminhões correndo na transmissão da agenda do governo. E não está respondido aqui no plano, eu acho que é importante a gente trazer. Eliane, para boa compreensão de todos os conselheiros, especialmente esse item, para ele foi proposta uma apresentação onde a gente falaria sobre o financiamento, como é que a gente vem obtendo receita, como é que a gente vem construindo esse modelo de sustentabilidade para a empresa. Foi colocado como uma proposta de uma apresentação específica para que os conselheiros pudessem fazer, né, tirar suas dúvidas todas. E a complexidade do assunto é muito difícil você responder uma questão como essa num memorando, né? Por isso nós propusemos uma apresentação.
Eu vou propor aqui, Silvia, então, depois que a gente votar o plano e tal, essas pendências aqui a gente podia acertar assim, prazos, quando vai ser e tal, etc, etc. Tá? Porque tem muitas coisas, Ana, que eu estou percebendo que vocês estão colocando, que elas estão respondidas, pode ser que elas estão respondidas insatisfatoriamente dentro do documento ou dentro do próprio plano. Então, gostaria mesmo de ter uma interlocução para que a gente pudesse esclarecer aqueles que ainda têm dúvidas sobre algumas questões, porque as respostas existem. Aqui, que eu acho que a gente pode acertar objetivamente quando vai ser, quem vai fazer, essas coisas. Tá? Muito obrigada. Conselheira Heloísa, depois a Rosane. Obrigada. É o seguinte, o ano passado, no segundo semestre, eu botei uma equipe de historiadores para fazer um pedido à EBC com relação à memória, a imagens em movimento e imagens paradas. Nós temos aqui na EBC um acervo extraordinário disso, extraordinário. Talvez, e isso eu acho que é patrimônio da empresa, mas é patrimônio do Brasil. Tá? A resposta do funcionário foi ruim. Ele me disse que, ele não podia, que a resposta do setor, né, que eles não iam fazer porque eles não tinham dinheiro, porque eles não tinham, estava uma bagunça, tal. Tem um e-mail escrito nesse tempo. Ele não sabe que fui eu que pedi, ele respondeu para os historiadores. Eu queria pedir que incluísse. Senhora ouvidora Josete. Ninguém me ouve. Pri, me ajuda aqui, Pri. Ninguém me ouve. Bate também Angola. Opa. Chama a Josete lá. Opa. Faltou quanto? Eu recebi uma assim, ó. Aí ele disse para ela assim: nossa, como você tá bonita, Gracinha. Ela disse, são seus olhos. Ai, credo. Estranho, né? Nunca tinha visto. Eu vou chamar a ouvidora para a apresentação. A ouvidora não me ouve também, ó. Você mesmo. Não ouve. Com perdão do trocadilho, né, Regina? Porra, rápido. Aqui dentro não adianta, não. Agora vai. Agora vai. Mas eu consegui. Eu consegui. Eu consegui. Eu consegui. Ó. Mariana, por favor, Mariana. Me ajuda aí, Mariana. Ixi, você viu? A Graça renunciou e tudo. O negócio está difícil. Janeiro. Nós já estamos em fevereiro. Incrível, né? Isso é incrível isso, cara. Esse jogo é... É horrível. Por favor. Com certeza. Mas quem investiu na Petrobras, assim, em fundo de garantia e tal, à beira de um ataque de nervos, né? Não, mas assim, mas fica naquela coisa, né? À beira de um ataque de nervos. Claro.
Senhores, por favor, eu vou retomar a reunião e vou convidar a ouvidora da EBC para fazer a apresentação do relatório anual. Josete, por favor. Quantos minutos você vai precisar? Vai ser rápido. Tá. No máximo 10. Pode começar. Senão... Bom, por favor, gente. Conselheiros e conselheiras, convidados, amigos que estão assistindo, por favor. Pode tocar o ficha. Bom, nós vamos fazer a apresentação do relatório anual. Não vamos ser muito extensos aqui, porque todas as situações que foram elencadas nesse relatório, que todos receberam e que certamente, depois da apresentação, vai estar disponível na internet, todas essas situações, de uma certa maneira, são conhecidas de todos nós e muitas já foram exaustivamente comunicadas e trabalhadas e discutidas nesse conselho. Então, vou apenas me referir àquelas que são persistentes, aquelas situações que resistem aos comentários e críticas, que muitas vezes têm algum investimento em qualidade, mas que não chegam a se resolver. Então, em 2014, como vocês podem bem observar no relatório, nós tivemos na ouvidoria 6.945 mensagens, 2.863 dirigidas à TV Brasil e TV Brasil Internacional, a TV Brasil com índice muito baixo, quase nada em relação à TV Brasil, 753 mensagens foram para a Agência Brasil e Portal, 884 para o Sistema Público de Rádio e 1.089 relativas à própria EBC e 1.356 classificados como diversos. Diversos são aquelas situações que cabem ao Fale Conosco, situações que não se referem exatamente à ouvidoria e muito dessas informações relativas à própria EBC também trazem um pouco dessas situações que não são específicas de ouvidoria. Então, nesse relatório anual, nós retomamos algumas situações que já havíamos falado, que são problemas recorrentes, que não encontraram ainda alguma solução. Na TV Brasil, a questão do sinal, que já foi falado aqui, não preciso me estender sobre isso. Mas tem um outro aspecto que também é muito sério e que aqui nós já discutimos diversas vezes, já apontamos esses problemas e eles continuam ocorrendo. Não é porque o público reclama, mas não apenas por isso, é porque nós percebemos ao estar ligados na TV Brasil a diferença de áudio entre a programação e o conteúdo do break. Sobe de forma incômoda, berra quando de uma etapa para outra. Entre o break e a programação, o nível de áudio aumenta absurdamente, tem que sempre estar atento para baixar, porque o volume... Isso é uma situação que já tem muito tempo, não foi apenas de 2014, já vinha de 2013, já também em 2012, sempre acontece, nunca encontrou uma solução. A outra situação que é recorrente, que sempre percebemos em diversos produtos da TV Brasil, é a incidência de uma impressão de merchandising ou publicidade indevida. Ou seja, em abordagem de alguma pauta de programa, alguma matéria que vai dentro de algum programa e que observa-se claramente que é uma abordagem publicitária. Então, isso também já reclamamos muito, já falamos muito disso aqui, mas continua ocorrendo. Chega a ser até uma redundância tratarmos isso nos boletins diários e também nos relatórios. As transmissões esportivas, que nós observamos que devem ter um investimento em qualidade e, principalmente,
numa seguinte questão. Muitas vezes, e temos muitos profissionais muito qualificados na TV Brasil, pessoas que têm nome e prestígio na grande mídia, na grande imprensa, mas que, ao virem para a TV pública, trazem os vícios da TV privada. Vícios que, provavelmente, a audiência não percebe como inadequação, mas que, para a TV pública, fica absurdamente inadequado. É o caso dessas transmissões esportivas, que eu já tive a oportunidade até de falar com o coordenador da área, que, de uma certa maneira, concordou e se dispôs se comprometeu a tomar atitudes e soluções. Mas, de qualquer modo, eu vejo a dificuldade que a casa tem de fazer